A gente já falou sobre os objetivos, né, do Dia Mundial da Segurança do Paciente, e a partir dessa belíssima explanação da Nicole, eu vou falar de coisas mais específicas dentro do cuidado neonatal e que impactam, então, nos resultados encontrados nessa população tão frágil. Mas antes de falar disso, eu gostaria de trazer mais uma questão que não é menos relevante, que é justamente o desenvolvimento da cultura de segurança. O que nós sabemos é que a maioria dos hospitais, incluindo as maternidades, elas não nasceram com a cultura de segurança estabelecida em termos de estrutura física, processo de trabalho e aspectos comportamentais. E eu acrescento ainda como um desafio integrar as ações assistenciais de um hospital de alta complexidade à formação dos futuros profissionais. Então, eu deixo aqui como recomendação para quem não conhece esse guia da OMS, que está traduzido em muitos idiomas, inclusive no português, para os formadores dos profissionais. Tem muitos conceitos apresentar, né, e nos apropriar nos hospitais de ensino para promover a discussão, né, dos casos, e mesmo quando a gente tem eventos ou incidentes, que isso não seja feito uma discussão para buscar culpados, mas sim buscar, a partir da análise dos erros, a gente busque as oportunidades de melhoria. Esse manual foi traduzido pela equipe da PUC, do Rio de Janeiro, e ele está à disposição. Então, é uma bela leitura que vale muito a pena, tá? O ano passado, o Dia Mundial da Segurança do Paciente, ele trouxe como tema as questões relacionadas ao desafio que é os erros em diagnóstico, né? Então, para isso, nós trouxemos no encontro com especialistas do ano passado justamente essa questão relacionada à transição do cuidado e do planejamento terapêutico. E para isso, então, né, o processo de diagnóstico, ele depende dessa interação profissional, depende das informações trazidas pelo paciente, pela família, no caso, ter uma história materna, uma história do pré-natal bem estabelecida é muito importante para a gente ter o manejo e a continuidade do cuidado desses recém-nascidos. No ano de 2023, um outro tema extremamente relevante foi a questão relacionada ao engajamento dos pacientes, né, para o cuidado seguro. Então, vamos fazer ouvir a voz dos pacientes. Então, lembrar, né, eu acho que Nicole fala muito sobre isso, e eu também repito, pai e mãe não é visita. Então, a sinalização de uma mãe ou de um pai sobre algo que ele percebe ou de piora desse bebê, né, porque às vezes ele fica muito tempo, então ele começa a perceber que a criança está com comportamento diferente, né? E a enfermagem também, ela é muito atenta para isso. Então, nós que somos médicos, a gente tem que ouvir, nós temos que ouvir a enfermagem, a gente precisa ouvir os pais e promover esse engajamento, visando esse cuidado seguro, né? Então, o tema da campanha de 23, ele não deixa de ser relevante para esse tema do ano atual, que é vamos fazer ouvir a voz dos pacientes, e no caso do recém-nascido, são seus pais, o seu porta-voz, ok? Agora, com os adolescentes e crianças, lembrar que eles também precisam e merecem ser ouvidos, ok? Aqui eu já falei sobre o destino dos pacientes, né? Eles podem ir para o alojamento conjunto ou vão para a unidade de internação, a depender das comorbidades existentes. E quais são os pontos, então, desafiadores dentro dessa ambiência da unidade neonatal, né? Então, para reduzir os riscos de alterações de neurodesenvolvimento, a gente tem que ficar muito atento com as questões da redução dos ruídos, da diminuição da luminosidade, da oferta de uma assistência ventilatória adequada para que não ocorra hipóxia, promover um início precoce, então, da alimentação, né? A doutora Nicole já falou de uma forma magnífica sobre isso, mas essa progressão da dieta ainda é algo muito difícil de ser executado em grande parte dos serviços. Então, isso não é falácia, é uma necessidade. Quanto mais rápido a gente progredir a alimentação, mais rápido a gente vai tirar o catéter central, menos tempo de NPP, menos infecção e mais vida, né?
o uso seguro de medicamentos e lembrar da questão do ambiente da incubadora, né? Os prematuros extremos, eles precisam estar em incubadoras com uma umidade adequada, elevada, para evitar a perda hídrica desses bebês. E, não menos importante, é a limpeza dessas incubadoras entre um paciente e outro e nas rotinas. Então, limpar a incubadora não é algo menos importante do que o restante da assistência. E isso em nossos dias, muitas vezes, sendo negligenciado nos nossos serviços. Então, esse é um ponto de atenção que eu gostaria de deixar aqui muito bem ressaltado. O hospital, né, é um ambiente, então, complexo, e essa flora microbiológica, né, como já disse também a doutora Nicole, ela pode conter cepas patogênicas, e a hora que eu evito a desbiose, que é com a enteral, o mais precoce possível, com leite da própria mãe e a redução de antibióticos, com certeza essa microbiota vai estar mais equilibrada, vamos evitar desbiose, vamos evitar sepse tardia, enterocolite e morte. Em termos de desafios, né, relacionados às infecções relacionadas à assistência, nós temos os micro-organismos que podem vir da própria comunidade, a depender da sazonalidade, especialmente infecções causadas por vírus, e elas são carreadas muitas vezes pelos próprios profissionais da saúde, tá? Eventualmente por pais e acompanhantes, né? Então, acho que é muito importante a gente frisar que o pai e a mãe, a microbiota deles é até menos patogênica quando comparada do profissional de saúde. E quem não entende de controle de infecção, muitas vezes, diante de um surto, a primeira coisa que pensa é afastar a família, quando, na verdade, elas são um elo importante para o estabelecimento desse equilíbrio da microbiota. Temos ainda o desafio da prevenção das infecções relacionadas aos procedimentos invasivos e, não menos importante, é o enfrentamento das infecções por bactérias multiresistentes, muitas vezes decorrentes ou da transmissão cruzada ou do uso abusivo de antimicrobianos nas unidades neonatais. Prevenir transmissão cruzada, lembrando que a principal forma de transmissão é o contato, direto ou indireto, o uso dos equipamentos quando indicados, lembrando que mãe não é profissional de saúde, como já foi muito bem dito aqui, então mãe não precisa usar luvas, a depender do momento epidemiológico que passamos, no máximo o uso de máscaras é bem-vindo de acordo com o momento epidemiológico. Mas o grande arsenal e desafio em termos de prevenção, né, o grande arsenal terapêutico e que não é de alta complexidade, é a adesão aos 5 momentos de higienização das mãos pelos profissionais de saúde. E os pais, a higienização antes do contato com o bebê e após. Telefone celular, gente, isso é algo que a gente precisa orientar o não uso, nem por profissionais e nem por pais dentro da unidade neonatal, e que se eles usarem o celular, que eles higienizem as mãos antes de tocar nos recém-nascidos. Lembrar que o uso de luvas não dispensa a higienização das mãos, e a não banalização do uso de luvas foi a campanha, né, o mote da campanha do Dia Mundial da Higienização das Mãos desse ano. Em termos de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao cateter central e outros eventos adversos, eu quero aqui salientar, né, a importância da boa comunicação entre as equipes para o planejamento do acesso venoso de acordo com o quadro clínico, as boas práticas na inserção e manutenção do catéter central, monitorar as condições desse catéter várias vezes, né, durante a assistência, várias vezes ao dia, e, muito importante, remover esse catéter central o mais breve possível, né? O umbilical é o mais indicado no primeiro dia de vida, posteriormente são crianças que permanecerão com previsão de mais de 5 a 7 ou 7 dias de catéter, né? Então, o umbilical até 7 dias, se estiver bem localizado e bem fixado, ok, mas se eu for precisar manter por mais tempo, nós vamos substituir para o PIC. Eu tenho contado para as
pessoas que aqui no CAISM, apesar de retirar muitas vezes o umbilical sem passar o pique por progressão de dieta, e a gente tem cada vez mais seguido essa prática com um excelente impacto em termos de redução das infecções relacionadas à assistência. A depender do quadro clínico, às vezes a gente precisa de cateter de duplo lumen, e o que a gente deve evitar, né, e isso a gente consegue com um bom planejamento terapêutico, é evitar a dissecção de veias, que era muito comum no passado, mas hoje com essas outras tecnologias a gente evita a dissecção de veia. E veia periférica não está fora de moda também não, viu? Em crianças que vão ficar com pouco tempo, ou previsto pouco tempo de acesso venoso, não tem problema o uso de uma veia periférica. Depois, na discussão, a gente pode falar mais sobre isso. Então, aqui ressaltar, né, a importância do planejamento. Em termos de assistência ventilatória, o uso do CPAP desde a sala de parto, com posicionamento adequado para evitar as lesões de pele, as lesões de septo, o uso de surfactante precoce, não profilático, mas precoce, quando indicado, a extubação traqueal o mais breve possível, ou não entubar o paciente e usar técnicas não invasivas ou minimamente invasivas para administração do surfactante, evitar a extubação acidental e o controle do uso de oxigênio para evitar a hipóxia e hiperóxia, visando especialmente no prematuro extremo a não ocorrência, então, né, para prevenir a retinopatia da prematuridade. Então, o uso abusivo de oxigênio, ele não é inócuo para o recém-nascido. Prevenir as lesões de pele, promover um bom posicionamento, né, deixando com esse X o bebê que não está bem posicionado. Em termos de neuroproteção, evitar os procedimentos dolorosos, o cuidado a 4 mãos, isso é muito importante, isso aumenta a chance de sucesso, por exemplo, numa punção periférica, de a sensação dolorosa, o score de dor, utilizar medidas não medicamentosas para o alívio da dor, usar com cautela analgésicos e sedativos e a redução de ruídos. Parte dessas boas práticas que eu estou colocando aqui, elas fazem justamente parte dos 10 passos para o cuidado seguro, né, do Qualinel. Então, isso que a gente está falando aqui nada mais é do que cuidado qualificado, visando a melhoria desses resultados. Ainda em termos de cuidados para a neuroproteção, posicionar adequadamente o RN, acalmar esse recém-nascido, e aqui a participação das mães é muito importante, ou dos pais, melhor dizendo, né? Às vezes a enfermagem está sobrecarregada e deixa a mãe lá do lado de fora. Não, traz essa mãe para dentro, porque essa mãe pode, ela não é profissional de saúde, mas se ela estiver orientada, ela sabe como conter, como acalmar um recém-nascido. Então, isso é integrar a mãe ao cuidado e dar sentido a essa pessoa na participação do cuidado com seu filho. Então, acalmar o recém-nascido é algo muito importante e os pais podem participar desse cuidado. O banho do recém-nascido, né? Ele deve ser para higiene, mas também para redução de estresse, valendo lembrar que banho de imersão é só para bebê estável. Criança com acesso venoso central não deve fazer esse tipo de higiene. E, como eu disse, né, e aqui está bem colocado, o RN precisa estar estável e não pode ter catéter central no corpo para fazer esse banho de imersão. Então, às vezes a gente mistura a humanização, mas não vê o lado do risco, né? Então, usar baldes e esse tipo de coisa é legal, mas não para esse tipo de paciente que ainda, quando ele está com dispositivos invasivos. Ainda, em termos de impacto para a neuroproteção, o contato pele a pele, tem algumas particularidades, né? O que fazer com RN ou mãe colonizada, isso eu vou deixar para discussão, né? Essa pergunta sempre chega. Em termos de segurança nutricional, o grande desafio, então, é a imaturidade fisiológica, que já foi pontuada, as necessidades energéticas elevadas, a suscetibilidade às doenças que afetam a ingestão de nutrientes. Então, ter um banco de leite, ter uma área de lactário bem organizada, quando ainda não é possível ter somente o leite da mãe para esse bebê, é muito importante. Então, reduzir os riscos, né, de contaminação alimentar é muito importante.
a nutrição parenteral e parenteral precoces, né, melhora o crescimento e o neurodesenvolvimento pós-natal. Em termos de medicamentos, lembrar que 15% dos bebês internados, 15% das internações são acompanhadas de erros com o uso de drogas. E o que eu gosto de ressaltar é que 69% dos erros são interceptados pela equipe de enfermagem, capaz de reconhecer, interpretar, corrigir antes da administração. E o meu apelo à equipe médica é que ela ouça a voz da equipe de enfermagem, tanto na sinalização de agravos como em dúvidas relacionadas à prescrição. Importante adesão a todas as normas de segurança que envolvem o ciclo do medicamento, utilizar a dupla checagem em todo o ciclo do medicamento, desde a dispensação pela farmácia, na prescrição, no preparo e administração dessas drogas. Utilizar barreiras tecnológicas podem auxiliar na redução de erros, desde que tenha adesão pela equipe, né? Então, o uso correto da prescrição eletrônica, do sistema informatizado de rastreabilidade, quando disponível, vai reduzir também os riscos de erros de medicamento. Para que a gente tenha segurança no ciclo de farmácia, a gestão hospitalar de suprimentos e a equipe assistencial. E, por fim, e não menos importante, é a organização para a alta segura, né? Então, a organização para uma alta, ela deve ser iniciada na admissão desse recém-nascido dentro da unidade neonatal. E a interação com o serviço social, que identifica eventuais vulnerabilidades sociais, faz com que essa alta possa ser encaminhada em momento oportuno para o território, com suporte da atenção básica e de outros entes que poderão auxiliar essa mãe como rede de apoio. Incluir os pais no contexto do cuidado com seu filho, promover o vínculo, realizar os procedimentos e demonstrar aos pais, incentivar que realizem os cuidados e incentivar o contato pele a pele. É para isso que a gente isso que a gente orienta e é o que a gente faz. E para que esse bom trabalho seja realizado com resultados importantes, é fundamental que as rotinas, então, e normas de segurança sejam conhecidas por todos que participam tanto da assistência direta, como também a boa integração dos serviços e gestão. Então, as atividades meio, né? Então, a farmácia local, a farmácia fornecedora de NPP, a central de materiais esterilizados, higiene e limpeza, laboratórios, unidade transfusional, lactário, banco de leite, radiologia, serviço de imagem, setor de suprimentos e assessoria de materiais, central de equipamentos e engenharia clínica, para que a gente tenha uma boa assistência nas unidades neonatais, é fundamental a boa comunicação e o segmento das boas práticas por todos esses setores. É isso que eu gostaria de falar e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada. Agora eu vou passar para a Vitória, para ela nos contar. Eu falei precisa, né, até agora, né? A Nicole Dança tem uma boa experiência num hospital muito importante lá do Rio Grande do Sul, ela e é representante aqui da Sobrasco, ela vai nos contar como é que ela trabalha lá e e quais são as ferramentas que ela utiliza para motivar as pessoas. Vitória, você com a palavra. Boa tarde a todos, né? Primeiramente dizer que